retomar nosso estudo de Salmos. Estamos no Salmo 23, o salmo mais demorado aqui. Já pensou se isso acontecer com 119? Vai ser um... Bom, Martin Lloyd Jones passou 13 anos pregando Romanos, então... Salmo 23. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Calor, né? Graças a Deus, né? Triste seria se estivesse nevando no Brasil nesse tempo. Tá calor, tá tudo certo, é isso mesmo, tem que dar calor mesmo. Então vamos ler o Salmo de número 23, versículo 4, vamos lê-lo então. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos orar? Pai querido, obrigado por teres nos trazido aqui nesta noite, e mais uma vez nós imploramos que o Espírito Santo nos ministre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, esse texto é um dos textos mais complicados da Escritura Sagrada. Existem muitos textos nas Escrituras Sagradas que são complexos. Alguns, inclusive, que a gente está disputando a interpretação deles há 2000 anos e não chega a um acordo. Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que são outra, que é outra, e parece que todos os defensores têm razão. Porque quando um fala, parece que ele está certo. Faz sentido do jeito que ele está dizendo. Aí vem outro que diz exatamente o contrário e também parece que faz sentido. Tem textos na Bíblia que são assim. A gente está disputando já faz muito tempo qual é o verdadeiro significado deles. Mas texto complicado. Ele não é complexo no sentido de não entendermos a sua interpretação, mas ele é complicado por causa do que ele nos comunica. O que ele nos comunica é a grande tensão, ou tem sido a grande tensão existente entre Deus e o homem. É a grande pergunta que o cristão faz a Deus, e fica sem resposta. Pergunta, mas fica sem resposta. É complicadíssimo esse texto. Complicadíssimo. Mas ao mesmo tempo ele nos traz muita consolação. Agora, por que ele é complicado? Parece simples. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Parece simples, parece não haver nenhuma dificuldade com ele. Vale da sombra da morte, lugar de perigo, lugar de risco, lugar de dificuldade, lugar de problema, lugar de provação, lugar de angústia. Mas é simples, parece realmente simples. E aí o consolo, a tua vara e o teu cajado me consolam, significa que o pastor está lá,
e ele está lá para defender do lobo, que a vara é um instrumento de defesa, de ataque, principalmente contra os animais selvagens, ladrões, etc, etc. E o cajado ajudava a salvar a ovelha em situações perigosas e tudo isso. Parece que não tem nenhum problema aqui, a não ser pelo fato de que a ovelha está com o pastor. E aí a grande pergunta que a ovelha poderia fazer é: se eu estou com o meu pastor, e ele é o meu pastor e nada me faltará, por que é que eu estou passando pelo vale da sombra da morte? Será possível que o meu pastor não conhece nenhum outro caminho? Será possível que o meu pastor não conhece nenhuma outra estrada, nenhuma outra pastagem, nenhum outro acesso ao aprisco, nenhum outro acesso ao pasto? Por que ele tem de me fazer passar, me levar pelo vale da sombra da morte? Se fosse a questão fosse mérito, era fácil. Mas Deus não trabalha com o conceito de mérito. Ele não trabalha com merecimento. Se Deus trabalhasse com merecimento, todo mundo ia para o inferno. Deus trabalha com a graça. Salvação não é uma questão de merecimento. Bênção não é uma questão de merecimento. Bênção, salvação é uma questão da graça de Deus. Tem nada a ver com mérito. Tem de guardar isso muito no coração. Ninguém vai ser salvo porque merece ser salvo. Ninguém merece ser salvo. E isso é ponto pacífico nas Escrituras. Ninguém merece ser salvo. Ninguém é abençoado porque mereça ser abençoado. Ninguém merece ser abençoado. Esse é outro ponto pacífico nas Escrituras. Não tem jeito. Ninguém merece bênção nenhuma. Bênção é uma questão de graça. Assim como salvação é uma questão de graça. Não tem nada a ver com mérito. A única coisa que tem a ver com mérito é o inferno. O inferno, sim, este nós fizemos por merecer. Agora, a salvação, a bênção eterna, isso é graça, pura graça. É como aquela música que a gente canta aqui que diz: foi graça, irmão, eu lhe digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Então, não tem mérito na questão. Aliás, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque você pode pensar que se eu me esforçar, se eu for bonzinho, se eu fizer a vontade de Deus, se eu isso, se eu aquilo, se eu orar muito, se eu orar pouco, não tem nada a ver. É plena graça. Agora, isso não quer dizer que Deus não nos cobre de quando em quando, ou não nos estimule a disciplinas espirituais. Ele estimula. Ele estimula. Ele nos leva a jejuar, nos leva a orar, nos leva a vigílias, nos leva a clamar, nos leva a buscar o Senhor a tempo e fora de tempo. É Ele que nos leva a essas disciplinas espirituais por causa da forma como Ele administra a história. Mas não tem nada a ver com mérito, não. É Ele mesmo que está provocando. A gente está orando porque Ele está nos levando a orar. A gente está clamando porque Ele está nos levando a clamar. A gente está vigiando porque Ele está nos levando a vigiar. Nós dependemos exclusivamente, absolutamente da graça de Deus. É a graça de Deus que opera em nós o querer e o realizar o que nós queremos. Ele provoca em nós o desejo e Ele nos dá a força para fazermos o que tem que ser feito, e Ele que nos leva a fazê-lo. Se a graça de Deus nos abandonasse um segundo que fosse, nós estaríamos absolutamente perdidos. Absolutamente perdidos. Então, uma vez que a questão é a graça, isso torna a situação do Vale da Sombra da Morte complicadíssima. Por quê?
o pastor me faz passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que ele vá comigo, isso é muito interessante, ele vai com a ovelha. Por isso a ovelha pode dizer que sente-se protegida, porque o pastor está armado para protegê-la, tem condições de protegê-la, e o pastor tem condições de guiá-la e de socorrê-la se ela tropeçar, porque o cajado, ele tem, entre outras atribuições, ele tem essa capacidade, concede ao pastor essa possibilidade de içar a ovelha caso ela tropece, caso as patas dela resvalem e ela caia ou corra o risco iminente de cair. Mas a questão que se põe, que continua posto no texto, é por quê? Se eu estou sendo guiado pelo pastor, porque é preciso que você se lembre que esse texto aqui, ele fala de condições ideais. Quer dizer, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, o Senhor está me conduzindo me está fazendo repousar nos pastos verdejantes, o Senhor está me levando para junto das águas tranquilas, o Senhor está refrigerando a minha alma, o Senhor está me guiando pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. A condição é ideal. A ovelha em comunhão com o pastor. Não é uma ovelha desgarrada. Não é uma ovelha passando por uma crise de desobediência, ou uma crise de pecado, ou uma crise de relacionamento com o seu pastor, alguma pergunta, alguma questão que o seu pastor não pode responder, ou alguma falha que o seu pastor, porventura, tenha cometido. Nada disso. Esse texto vai descrevendo, o texto do Salmo 23, descreve uma situação ideal entre pastor e ovelha, entre ovelha e pastor. Não há crise aqui. E é isso que torna esse texto complicado. Porque se o texto dissesse, quando eu me desvio, quando eu o abandono, esqueço meu pastor, me atraso do restante do rebanho, ou alguma coisa dessa natureza, mesmo assim eu não vou temer, porque ele cuida de mim, ele vem me resgatar, ele vai me buscar, ou alguma coisa nessa ordem, o texto ficaria menos complicado para a gente trabalhar com ele. Mas esse texto aqui não trabalha com esse pensamento do desvio, da crise, da angústia, da dificuldade. Não. Esse texto trabalha dentro de uma condição ideal. O pastor e ovelha e pastor estão muito bem, estão muito jóia, um relacionamento ótimo. Está tudo ok. Está tudo perfeito. Está tudo jóia. No entanto, andando com o pastor, sendo guiado pelo pastor, a ovelha atravessa o vale da sombra da morte. Um vale perigoso, o vale da dificuldade, o vale da escuridão, o vale onde você não vê as coisas com clareza, não sabe o que está acontecendo, a sua vista não alcança muita coisa, você não tem muita ideia do que é que está acontecendo. Você tem que ficar, de fato, à deriva do pastor, absolutamente. Você não pode contar com nada mais e com nada menos do que o pastor. E talvez aqui tenhamos encontrado uma possível razão para passarmos pelo vale da sombra da morte. Para ser o próprio pastor quem nos conduz ao vale da sombra da morte. Porque há uma coisa que não passar nesse vale da sombra da